Ai, minha caneta caiu. Hoje vai ser um videozinho na varanda. E... deixa eu ajeitar isso aqui. Tô na bicicleta agora. Enquanto faz a bicicleta, eu queria conversar com vocês um assunto específico que eu tava pensando nesses dias. Até comentei com um amigo meu recentemente. E o questionamento aqui é: pra quem eu tô criando? Trouxe meu caderninho aqui. Pra quem eu tô criando? E eu comecei a pensar sobre isso porque eu tenho alguns projetos postados já no meu canal no YouTube. Tem muitos que eu gostei muito de fazer, que eu sinto que é mais a minha cara. E tem outros que eu fiz mais pra manter a constância, né? A gente sabe que no mundo da internet, do YouTube, rede social, a gente tem que, além de ter uma qualidade boa, além de estar tendo que fazer esse tipo de coisa, uma das coisas mais importantes é a consistência. E a consistência é importante no nível de, tipo assim, não é tão difícil criar. Quando você começa a criar, você vê que não é um bicho de sete cabeças, é até fácil criar. Você começa a criar, você começa a escrever, você começa a editar, você passa por todos esses pilares. E é como eu tô falando, não é tão difícil assim esses pilares. O problema é a constância. A constância, ele meio que é um multiplicador para a criação. Então, você chega a um ponto que você não acha difícil você criar um roteiro, você não acha tão difícil você sair para gravar, porque querendo ou não isso é uma parte difícil no início, você também não acha tão difícil editar, você começa a se familiarizar com esse mundo, com esse universo. E depois disso, você vai lá, você faz todos esses processos e você posta. E depois que você posta, você pensa, caralho, finalmente eu terminei. Porque, tipo, quando a gente termina um trabalho, a gente tem essa dopamina de, tipo, concluir, né? Só que no YouTube é um pouco diferente. Por quê? Porque no YouTube, quando você é pequeno, quando você é um criador pequeno, você não vai ter uma recompensa tão grande. A sua recompensa, você vai publicar e você não vai ter recompensa, basicamente. E você tem que partir pro próximo. Porque tem que existir uma constância para essa recompensa vir. Então é um pouco difícil fazer isso no YouTube, porque a recompensa é baixa, né? A gente tem que se dar autorrecompensas, porque não dá pra depender do YouTube agora no início. Qualquer comentário que eu recebo, eu já acho muito válido. Muito, muito válido. Porque, principalmente de pessoas que eu não conheço, pra mim já é uma recompensa muito boa, tá ligado? Às vezes não é tão suficiente assim, entendeu? Pra a dopamina que isso deveria liberar, que isso liberaria, né? Essa recompensa de concluir um projeto. E eu tava pensando isso porque meu último projeto da praia, eu fiz meio que à toa, sabe? Tipo, eu não pensei muito, eu falei, pô, eu quero fazer um vídeo, mas eu não quero ter que fazer esses vídeos assim, que eu tô ali falando, ou fazer um voice over comentando sobre alguma coisa específica. Eu queria só passar uma vibe. E meio que esses vídeos são mais simples. Só passar uma vibe, queria testar o drone na praia também. E eu fiz, né? E teve uma pessoa que eu conheço, considero um amigo meu, que comentou, né? Mandou um cinema, que é o Ricardo. E é engraçado porque tem vídeos que na minha cabeça, né, depois que eu postava, eu ficava tipo, caraca, eu quero ver se alguém vai comentar. Tipo, eu não tenho muita pira com view, eu tenho pira com meio que uma view de qualidade, no sentido de esperar que alguém que eu não conheça comentar algo, prestar atenção no vídeo, entendeu? Tipo, e comentar algo sobre aquele assunto. Eu acho que pra mim isso é mais prazeroso do que simplesmente ter 1000 views, por exemplo, num vídeo. Tipo, anyway, isso aí pra mim. Pra mim o que importa realmente é o comentário. E ele comentou nesse projeto, que foi um projeto que eu achei simples, entendeu? Foi algo mais tranquilo, sendo que tem outros projetos meus, por exemplo, que é bem mais elaborado, né? Que tem um roteiro, que tem uma estrutura, que às vezes eu demoro não só um dia pra gravar, não é só um dia de gravação, são vários dias. E esses projetos é aqueles que a gente fica ansioso, né? De tipo assim, caraca, será que alguém vai tá enxergando que nem eu tô enxergando, tá ligado? E às vezes você acaba se frustrando, né? Porque às vezes você não vê ninguém comentando sobre aquilo que você botou aí entre linhas na parada. E aí eu comecei a enxergar isso com uma forma diferente.
porque o que eu tô sentindo agora é que talvez a gente coloca muita fé em certos projetos e aí a gente acaba se decepcionando quando não tem nada. Porém, tem projetos que quando você vai mantendo a constância, normalmente a tendência é as pessoas começarem a comentar no seu canal, entendeu? E a constância não necessariamente vai vir do que você quer exatamente produzir. Pelo menos é isso que eu sinto por agora. Às vezes eu só, preciso postar alguma coisa e posto alguma coisa com a minha qualidade que, pra mim, por ser algo mais simples, parece uma qualidade mais baixa, mas é porque a minha régua eu já tô medindo muito alto. Então eu sinto que eu olho assim e eu falo, pô, isso daqui dava pra ter feito melhor. Dava pra ter feito uma paradinha mais interessante. Só que eu só queria alguma coisa pra postar rapidamente, tá ligado? E aí uma pessoa vai lá e comenta, por exemplo, nesse vídeo que eu tava com esse pensamento, preciso postar alguma coisa porque faz 15, 20 dias que eu não posto nada no meu canal. Não pode ser assim, tá ligado? E aí eu tenho essa régua, entendeu? Uma régua que é pra mim aquilo é uma coisa muito normal, muito ok de fazer, mas talvez pra pessoa que tá assistindo aquilo seja literalmente cinema, entendeu? E aí eu fiquei pensando, pô, velho, que doideira, né? Então pra que a gente tá criando? Eu tô criando pra mim? Eu tô criando porque é o que eu quero criar? Ou eu tô criando pra entender o que eu quero criar, tá ligado? Eu não sei ainda. O que eu tô agora, com o meu pensamento atual sobre isso é... Eu acredito que eu crio porque eu gosto, porque eu tenho prazer nisso, independente se o projeto for ruim. Não for ruim, mas eu proclamar ele como algo que eu não gosto muito, ou gostar como algo que eu goste, pá, ok, esse vídeo ficou da hora, esse vídeo foi bem pensado, esse vídeo foi mais à toa. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu gosto de estar pensando sobre isso, eu gosto do processo disso, entendeu? E eu sinto que hoje em dia o processo de fazer um vídeo no YouTube, de tudo isso, pra mim, por agora, é mais prazeroso eu estar fazendo, eu estar pensando, eu estar indo atrás, do que eu ter postado. Até porque não é todo vídeo que tem comentário de pessoas que eu não conheço, que eu não convivo, quero dizer, né? Então, meu pensamento hoje, minha reflexão hoje é sobre isso, para quem nós estamos criando, né? Estamos criando para nós mesmos? Estamos. Mas nós também estamos criando para o público. Para no futuro, a gente saber o que a gente tem que criar. É como se fosse um looping, né? Você está criando porque você gosta de criar, mas você tem que manter a consistência, e com essa consistência talvez você não crie exatamente o que você queira criar. Mas no final de tudo, é pra você criar o que você quer criar. Eu acho que é isso, tá ligado? Não tenho certeza do mundo, tô certeza do mundo. Mas foi uma das reflexões aí que eu fiquei pensando esses dias, por causa que eu tô muito ansioso. E eu vou entrar agora em outro tema aqui, que é um tema de... Quanto menor, mais. Quanto menos é mais. Menos é mais. É literalmente isso, aquele ditado lá famoso. Que basicamente é uma ideia onde eu hoje em dia tenho mais tempo para produzir, tenho mais tempo para pensar, porque eu tô trabalhando part-time. Eu trabalho só 4 horas por 20 horas semanais, no caso, 4 horas por dia. E eu fiz isso justamente para ter mais tempo para criar, para ter mais tempo para pensar, para estar produzindo e whatever, essas coisas. E eu senti que não necessariamente eu comecei a ter uma qualidade, uma constância de qualidade. Antigamente, quando eu trabalhava 8 horas, eu dormia só 6 horas no meu dia e eu tinha mais ou menos 3 horas para poder criar. E eu sabia que eu tinha esse tempo apertado para criar. E esse tempo de criação, de 3 horas, era bom. Era um tempo de criação onde eu criava bastante coisa. E eu gostava disso. Eu gostava muito disso. Porque eu conseguia criar. Eu ficava satisfeito. E hoje em dia eu tenho muito tempo. Tenho muito tempo. E eu ficava meio que... eu não preciso agora mais dormir só 6 horas. Eu posso dormir 8 agora. Eu posso me permitir dormir 8. Eu dormia 8 e mesmo assim ainda tinha mais do que 3 horas para produzir. E eu comecei a perceber que eu não estava produzindo. Eu mesmo dormindo, tendo mais conforto, me dando mais esse luxo, eu não estava conseguindo produzir com a qualidade que eu produzia antes disso acontecer. E aí foi então que eu não comecei a prestar atenção, né, nisso em específico, mas eu comecei a ver que eu comecei a passar mais tempo no computador por eu estar mais tempo na tela.
eu comecei a migrar para várias outras coisas, por exemplo, comecei a mexer com Linux, comecei a mexer mais no DaVinci Resolve, vou fazer um canal de gameplay de Call of Duty, do nada, porque eu jogo COD, eu fiz uns vídeos de jogo recentemente, e eu acho que ficaria interessante fazer um canal de gameplay, não seria algo ruim pra mim. Eu comecei a migrar para várias micro-ideias, micro-segmentos, que tá lá na minha cabeça, mas, sei lá, eu não teria tempo, não teria vontade de fazer isso, porque eu não teria tanto tempo para isso, entendeu? Só que agora, como eu tenho muito tempo, eu posso distribuir isso em vários lugares, e por eu ficar tentando distribuir isso por vários lugares, você acaba se perdendo. Então eu comecei a pensar, tava conversando com meus amigos e a gente tava pensando, tipo, realmente a pessoa tem que ter missões, velho. Missões bem sólidas, sabe? Porque senão ele vai ficar nesse vórtex de eu posso fazer isso. Ele começa a fazer, tipo, quero aprender música. Eu começo a estudar música, começo a aprender e aí eu dropo. Porque, sei lá, essa vontade é uma vontade que eu quero, mas, tipo, não tô tão empenhado assim por agora, entendeu? Eu não consigo ficar tão empenhado assim. E aí eu volto isso pra outras coisas. Volta isso, por exemplo, pra música, como eu falei, para Linux, para outro canal que não tem nada a ver com o meu canal atual, para outras ideias que não tem nada a ver com minhas ideias atuais, entendeu? E você acaba que faz um pouquinho de tudo e ao mesmo tempo não faz nada, tá ligado? Então, eu fiquei meio frustrado com isso e eu tenho que fazer uma agenda, eu tenho que fazer uma rotina, onde eu vou separar as minhas coisas para eu ter menos tempo para produzir coisas que eu quero produzir, mas que esse menos tempo seja um tempo de qualidade e não de quantidade, tá ligado? Então eu voltei a malhar, eu tô fazendo meu cardio agora, são, sei lá, eu acho que 9 da manhã, alguma coisa assim. Me acordei mais cedo hoje, me acordei 7h30, porque eu fui dormir 00:30, então diminui minhas horas de sono de novo. Comecei a fazer meu cardio, paguei uma academia, finalmente. Vou começar a ir mais cedo pro trabalho para ir na academia antes e depois ir pro trabalho. E isso não é só pela necessidade de, tipo, melhorar meu corpo fisicamente, mas melhorar a cabeça, melhorar mentalmente, tá ligado? Eu sinto que eu não tô mal da cabeça, mas que eu tô encaminhando para isso. Eu preciso me mover, preciso fazer certas coisas para eu não cair nesse limbo. E eu acredito que eu me ocupar com essas coisas que eu quero fazer, que eu posso fazer, vai me ajudar a situar o que eu tenho que fazer, entendeu? Vai me dar mais ideias, vai me deixar mais claro o que eu tenho que produzir pro YouTube, o que eu tenho que fazer, vai me deixar mais focado. E é isso que eu preciso agora, eu preciso só manter a constância. Não é pra mim difícil mais escrever, eu ainda só tenho um caderno, eu não sou o maior escritor do mundo, eu só escrevi um caderninho, tô na metade dele, mas eu tenho muita coisa escrita. E, sinceramente, eu sou muito feliz por ter tudo isso registrado. Tudo. Tem muita coisa que eu já compartilhei aqui com vocês, mas tem muita coisa que eu ainda não compartilhei. Inclusive, essa última página é exatamente sobre isso. Começa como para quem estou criando. E aí eu começo a falar aqui. Eu não peguei palavras daqui, eu peguei só os pensamentos daqui e comecei a falar para vocês. Então é isso, eu acho que isso pode me ajudar. Ainda não sei porque é literalmente o primeiro dia e eu precisava botar isso pra fora no meu canal, até porque meu canal é essa base minha, né? É o que eu acho que tudo tá girando, todos esses pensamentos estão girando em torno desse projeto meu, que é o meu projeto principal. Então eu espero que essa dica, né, mas essa reflexão faça vocês pensar sobre isso, sobre talvez esse processo na arte que você esteja passando, seja você músico, compositor, artista de pintura mesmo. Anyway, eu sinto que tudo que exige tudo que você meio que não faz ser uma obrigação, tipo, não tem uma pessoa ali mandando você fazer, tudo que envolve isso a gente tem que dar essa energia a mais, sabe? Você tem que dar esse gás a mais, você tem que se motivar mais, entendeu? Principalmente quando você não tem uma pessoa, uma namorada ou um amigo que tá ali te incentivando sempre, você tem que ser esse cara. E quando você percebe que você tá furando, você tem que sair antes de dar merda, tá ligado? Então eu espero que isso tenha ajudado, talvez mais foco pra vocês, migrarem pra outra coisa, sair mais de casa pra apairar mais a cabeça
fazer outras atividades que você não faria normalmente para preencher mais o seu dia, mais a sua agenda, entendeu? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o like e comenta também se está passando por uma situação parecida com essa. E é isso. Nos vemos na próxima. Não sei o que o próximo vídeo vai ser, mas eu sei que eu vou estar feliz em criá-lo para vocês e para mim. Então é isso. Então bom dia aí, boa tarde para vocês que estão assistindo e até a próxima. Ui. Uau. O meu acabou de fugir de mim. Tchauzinho.